situação dos ministros do STF está cada vez mais difícil, haja vista que o jurista Ives Gandra já se manifestou e já mandou a real para eles. E mais, Carmen Lúcia está indo do lado de Barroso, está fazendo declarações que vai deixar vocês, o povo conservador, chocados. E também vou trazer revelações da Revista Oeste para vocês, aonde eles vão revelar toda a verdade sobre ativismo judicial de Barroso e Carmen Lúcia e dos ministros do STF. E agora, olhem esta notícia, mas antes, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e como está a sua cidade ou seu estado no terceiro mandato de Lula. Também quero mandar um abraço para o seu João Alves, que sempre está me assistindo. Muito obrigado, viu, seu João? E agora, patriotas, vamos para essa notícia. Segundo a Pleno News, Ives Gandra sobre ministros do STF voltem a ser relevantes. Para o professor, o tribunal tem usado mecanismo para legislar no lugar do Congresso. O jurista e professor Ives Gandra revelou, nesta terça-feira, dia 14, que é a favor de um prazo para o Congresso Nacional editar lei quando o Supremo Tribunal Federal considerar que a omissão de deputados e senadores sobre exigências constitucionais. Há dois instrumentos para o STF: declarar a omissão do Congresso, a ação de inconstitucionalidade por omissão e pelo mandato de injunção. Para o professor, o tribunal tem usado esses mecanismos para legislar no lugar do Congresso. Infelizmente, gente, é isso que realmente está acontecendo, né? Haja vista Luiz Roberto Barroso, com Perdeu Mané, derrotamos o bolsonarismo e também falando sobre ativismo judicial, aonde eles querem, na verdade, calar o povo brasileiro. E agora prestem atenção o que diz a Oeste sobre isso. Segundo a qual o Supremo, como está, presta bons serviços ao país e que a mudança na corte não deveria ser prioridade, porque, de acordo com Barroso, há mais coisas para mudar no Brasil que no Supremo Tribunal Federal. Ana Paula Henkel, muito atuante o ministro, mas não em assuntos que lhe competem. Adriana, ele poderia ser atuante, dar qualquer opinião política, mas ele tem que sair, ele tem que aposentar a toga e se candidatar a um posto ali no Congresso, né? Na Câmara, no Senado, e aí ele pode debater. Não vamos jamais esquecer que o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, uma corte que deveria ser estritamente constitucionalista, né? Ficar dentro da Constituição e salvaguardar a Constituição, ver se a Constituição está sendo aplicada de maneira correta, está sendo respeitada. Ele subiu num palanque político da UNE em julho, antes, né, do imbróglio todo com Alexandre de Moraes no aeroporto em Roma, e bradou: nós derrotamos o bolsonarismo. Não se dá para esquecer essa frase, né, gente? Nós derrotamos o bolsonarismo. Essa frase ficou gravada em nós, o povo conservador, porque, na verdade, ele deixou bem claro que eles derrotaram o bolsonarismo. Mas eles têm que lembrar que somos milhões, muito mais do que 60 milhões. E é aí que a conta não bate. Mas, gente, essa situação que está acontecendo no Brasil está indo de mal a pior com relação ao STF. Mas, na verdade, isso é um pouco de medo deles por causa dessa PEC que está tramitando no Senado, aonde pode acabar com a farra deles. Então, eles estão tentando calar aqueles que podem trazer a verdade. E vejam o que vai dizer a jornalista. Então, eu acho que agora colocar o nome Barroso e ativismo na mesma frase, eu não sei se é redundância ou pleonasmo. Barroso político, Barroso ativista, Barroso militante, porque ele vem desempenhando exatamente essa função dentro da corte. E vai, como presidente do Supremo Tribunal Federal, empurrar pautas que não pertencem ao Supremo Tribunal Federal. Pautas e debates que pertencem ao Legislativo. Drogas, aborto e tantas outras coisas que precisam ser debatidas no Congresso, mas que ele vai trazer para o Supremo Tribunal Federal, porque hoje
o Barroso é isso, um político que se encontra com políticos, que sobe em palanques políticos e que faz discursos políticos. E aí estávamos falando do feriado, né? Lula preocupado com o PIB por causa de feriado. Está aí, porque o Brasil muitas vezes não consegue ir para frente e o nosso lado econômico, fiscal, de investimentos vai ser sempre prejudicado, exatamente por atuações políticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês viram a declaração de Ana Paula Henkel? Realmente, ela tem toda a razão. O STF, os ministros do STF se transformaram numa corte política, enquanto eles tinham que guardar a Constituição e fazer valer a Constituição no nosso Brasil. Infelizmente, o que estamos vendo no Brasil é a Constituição sendo rasgada dia após dia. Haja vista essa notícia que eu vou dar para vocês agora. Olha o que disse Carmen Lúcia. Carmen Lúcia diz que STF não é ativista e cumpre a Constituição. E aí? Vocês acreditam nisso? Que ela teve coragem de dizer que o STF não é ativista e que eles cumprem sim a Constituição, mesmo com tantas arbitrariedades, prisões políticas, coisas acontecendo no Brasil que não vimos nunca antes acontecer. E olha que piorou muito ainda no governo do PT, né, gente? Com certeza aqueles que fizeram L devem estar muito arrependidos, porque eles querem de todas as maneiras nos calar, nós, o povo conservador. Ela repetiu as palavras do presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, que foi o que disse Ana Paula Henkel, né? Só se ele se aposentar e virar político, porque é o papel que ele está fazendo no Brasil, em vez de guardar a Constituição. Na verdade, eles estão legislando, cada um no seu quadrado, mas não é o que está acontecendo no Brasil. Não está tendo cada um no seu poder, assim como pediu Pacheco. E é por isso que eles estão fazendo de tudo para acabar com essa farra dos ministros. E isso tem deixado eles bem preocupados. Por isso esses ataques o tempo todo. E essas declarações, querendo falar que o povo é a favor deles. Mas nós sabemos que não, né, gente? A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal rebateu as críticas, segundo as quais a corte tem se comportado com ativismo e ido além de dispõe a lei. As declarações da magistrada foram feitas na terça-feira, dia 14, no seminário O Papel do Supremo na Democracia, realizado pelo Estadão e pela Universidade Mackenzie. Na ocasião, a ministra repetiu as palavras do presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, que no mesmo evento de ontem negou que a corte haja pautado pelo ativismo. Aspas, o STF não é ativista, mas cumpre a Constituição, rebateu a ministra. E aí, gente, vamos fazer uma enquete aqui. Vocês acham realmente que o STF não é ativista e que ele está combatendo a Constituição? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós.